A primeira coisa é, havia uma certa... Eu vou entrar nesse tema porque eu quero voltar a falar disso, dado que eu fiz um tweet a respeito disso. Algumas pessoas até leram esse tweet e curtiram e eu quero voltar nesse ponto. Havia até 2018, até a eleição do Bolsonaro, eu não digo que uma unidade na direita, mas havia uma coesão mínima. As pessoas, elas conviviam ali no mesmo espaço. Esse convívio já era difícil, porque o bolsonarismo tinha características claramente sectárias. Então, sempre que havia qualquer polêmica com Bolsonaro, os bolsonaristas vinham, batiam, pressionavam. Isso aconteceu já desde 2015, na verdade. A ruptura mesmo ocorre em 2015, quando o Olavo começa a chamar os meninos de Kim Catapiroca, Fernando Olho-Day, não sei o que, criava, né, faleceu, vários apelidos assim, humorísticos. Ele bateu muito, aí veio o bolsonarismo inteiro batendo no MBL, e o MBL numa posição, na época, relativamente tranquila, de se defender e tal, mas sem ataques muito frontais a essa estrutura de poder que estava se impondo dentro da direita. Ocorre um massacre virtual no Alexandre Borges, eu acho que isso é uma coisa que marcou muito esse período, quem acompanhou. O Eduardo Bolsonaro escreve uma lista de influenciadores da falsa direita e bota um monte de gente lá que era a falsa direita, basicamente pessoas da direita que não estavam inclinadas a apoiar o Bolsonaro de cara. Então havia isso, tinha gente que não queria apoiar o Bolsonaro de cara, que queria apoiar um Amoedo, que queria uma outra alternativa. Por quê? Porque muitas pessoas, incluso nós mesmos, tínhamos ciência de que o Bolsonaro era um sujeito incapaz de fazer o que ele precisaria fazer. O que o Bolsonaro precisaria fazer se ele fosse um grande presidente? Ele precisaria levar adiante as pautas que foram colocadas em 2015. E, em segundo lugar, ele precisaria desbaratar e desmontar a estrutura de poder da esquerda brasileira. Isso teria que ser feito. E algumas coisas foram feitas nessa época nesse sentido. Basta lembrar do famoso fim do imposto sindical. Pauta essa que foi conquistada pelo deputado Paulo Eduardo Martins, né, que é um deputado lá do Sul, né, do Paraná, e que fez essa pauta importante, e que na época também tinha uma proximidade. Então havia alguma coesão dentro da direita, com, novamente, essa ala bolsonarista batendo em todo mundo, pressionando bastante, mas a coesão estava lá. Quando o Bolsonaro sobe, quando ele vai para o segundo turno, a gente apoia. Nós fizemos uma jornada patriótica apoiando o Bolsonaro no Nordeste, apoiando mesmo. Por quê? Porque a opção era ou o Bolsonaro ou o PT. Bolsonaro é um cara não testado, nós já tínhamos noção. Não, esse cara não vai tão bem, mas tem o PT aqui. Se o PT voltar, a gente está, perdoe a palavra, fudido, a gente está lascado. Se o PT voltar, não vai dar certo, né? Eles vão perseguir a gente, vai quebrar toda a estrutura da direita e tal. E a gente apoiou, né? Bolsonaro vai para o segundo turno, Bolsonaro ganha. Quando ele começa a desmontar as pautas, aí já estava claro que aquela corda que nós colocamos do pescoço estava começando a apertar o pescoço da direita. E aí ele vai desmontando as pautas, Nós rompemos bruscamente com o governo em 2019, por conta de uma manifestação golpista que tinha por intuito defender um golpe de Estado do Bolsonaro, coisa que o Bolsonaro tentou fazer umas 4 ou 5 vezes, mas não conseguiu. E aí o governo segue no seu arco, de início como um governo muito ideológico, criando polêmicas quase toda semana. Então toda semana tinha uma polêmica, a Globo falava e não sei o que, e papapá, e ele vai nessa toada, vai forçando, os ministros da educação eles caem, são toda hora substituídos, vem a pandemia, ministro da saúde cai, e vai outro, vai nessa toada de uma grande confusão, e depois surge a pandemia, como eu disse, em meio a esse caos todo, até que finalmente o Bolsonaro encontra, que é o que ele encontrou agora, um meio de governar. Qual é o meio do Bolsonaro governar? Pega aqui a base evangélica, bota no meu bolso, com esse tipo de tráfico de influência, que se torna patente agora com o áudio. Uhum. Então tudo aquilo que a gente dizia, não, há um tráfico de influência de certos setores do movimento evangélico. Os caras estão dentro do governo porque eles querem interesse, querem grana, mamata e vantagens. E o Bolsonaro vai concedendo todas as vantagens, todas as mamatas para esse pessoal. Por quê? Porque é 30% do eleitorado. Quando a gente vai e vê a pesquisa, a gente vê. Ele tem um eleitorado evangélico, proporcionalmente, muito mais do que o Lula, muito mais do que todo mundo. Por que ele tem tanta gente? Tem uma parte que é os valores conservadores que de alguma maneira ele fala disso. É indiscutível que o Bolsonaro
pegou essas pautas e é indiscutível que ele falou disso na mídia, sofreu ataques por conta dos valores dele e manteve isso até hoje. E isso tem um resultado eleitoral que nós não podemos desprezar. Só que há um outro aspecto, que é a questão da vantagem material, dos caras ter grana no bolso, vantagem, isenção de imposto, etc. E a gente viu, o esquema é muito mais profundo. O esquema é grande. Não é só esse cara que tá ganhando dinheiro. Tem um monte de gente. Deve ter uma lista quilométrica de pastores ladrões que estão ganhando grana, e não é pouca grana, para estar junto do governo e fazer com que os seus fiéis das várias denominações evangélicas que estão aí estejam apoiando. Então esse esquema existe. Isso aí foi a ponta do iceberg de um esquema gravíssimo de tráfico de influência e de manutenção do governo. Então ele pega esse pessoal, bota no bolso, e pega o Centrão e bota no bolso, concedendo ao Centrão tudo que precisa. Presidência da Câmara, Denox, não sei o que, várias estatais, os caras estão lá mamando a grana. Esse é o esquema. O cara desenvolveu o esquema dele. Ora, qual o problema? O problema é que com todo esse esquema, Bolsonaro não é forte o suficiente para encarar o Lula de frente nas pesquisas. E agora o PT deu o seu passo decisivo. O PT desloca o quadro político como Geraldo Alckmin, que é um quadro político altamente respeitado no estado de São Paulo, embora tenha sido um fracasso fragoroso na eleição de 2018, ele é um quadro político importantíssimo, fundamental no estado de São Paulo. Era um cara que estava aparecendo nas pesquisas na frente de todo mundo. O Alckmin era o franco favorito, a despeito de ter saído do PSDB, para ser governador de São Paulo. E eu acho que se ele viesse como candidato ao governo de São Paulo, eu acho que ele iria ganhar. Assim, se eu tivesse que cravar um nome como governo de São Paulo, com o Alckmin na jogada, eu acho que o Alckmin ia ganhar. Eu acho que o Alckmin seria mais forte do que o Garcia, com toda a máquina do PSDB. Porque pra mim, e isso eu conversei com um dirigente de partido, o cara falou, a base que o Alckmin construiu ao longo de 4, 5 mandatos é uma base muito, muito, muito forte. Apesar do cara ter o dinheiro, do governo ter dinheiro, essa base ainda conta demais. Então ele achava que o Alckmin venceria o governo. Sim, as pessoas estão com raiva do Dória. O voto no Alckmin seria uma vingança. Exatamente. Não só as pessoas, prefeitos, lideranças, gente do interior, isso eu apreciei para saber. Muita gente importante na política do interior de São Paulo tem raiva do Dória. Eu não sei bem os motivos, mas existe isso. Eu acredito que seja muito pela postura do Dória dentro do partido. Tudo que o Dória fez, os compromissos que ele quebrou e tal. Então, o que o PT faz? O PT dá uma jogada de mestre. Então, essa coisa do xadrez 4D, eu tinha comentado isso em 2020. Eu dei um RT no Twitter em 2020. Eu disse, o único grupo que está jogando xadrez 4D no Brasil chama-se Partido dos Trabalhadores, é o PT. E está jogando um xadrez 4D, até 6D. O PT dá uma jogada de mestre, que é desloca o Alckmin da disputa do governo de São Paulo, facilita imensamente para o Haddad esta disputa, desloca o Boulos para deputado federal, para fazer bancada para o PSOL, transfere, portanto, os votos do Boulos para o Haddad, dá mais um quinhão de voto para o Haddad, e aí o Alckmin vem como vice da chapa do Lula, encerrando de forma definitiva o capítulo histórico iniciado em 2013. O que nós vimos no discurso do Alckmin é o encerramento formal, retórico, para todos e para sempre, do que aconteceu a partir de 2013. Por quê? Porque você tem a junção do PT e você tem a junção simbólica do PSDB. O Alckmin sai do PSDB, ok, ele não está no partido mais, mas não importa. Ele é uma figura do PSDB. Ele representa um PSDB velho, daquelas antigas lideranças, Fernando Henrique, etc., que está agora dentro do projeto do PT. E então ele resolveu a questão. A velha polaridade PT-PSDB foi dissolvida na raiz. O PT mal venceu. O PT pegou isso. E agora o cara vem com uma chapa fortíssima para a eleição, com uma legitimidade gigante e com um caminho livre no governo de São Paulo para o Haddad fazer 30% de voto.
E aí a gente fica na esperança, porque o Arthur não tá mais. Aí a gente fica na esperança. Olha só a esperança fodida que a gente tá, ridícula. A gente fica na esperança do, sei lá, do Garcia conseguir, com a máquina do Dória, impedir o PT de tomar São Paulo e o Brasil juntos. É exatamente isso. Falei alguma coisa errada, Júnior? Perfeito. Na minha análise? Peraí, essa desanimou demais. Puta, essa análise foi triste. O mal venceu. Foi- E tem uma observação. né?